Hoje, diferente dos outros vídeos, eu não estou com meu esposo. Eu estou com a Silmara do canal Você Disse Gorda? Lembrem-se de, no final desse vídeo, pesquisarem pelo canal dela, que vai estar aqui embaixo, e aí vocês se inscrevam lá e conheçam o canal. No vídeo de hoje, nós vamos ensinar como fazer a cuca de farofa. A cuca de farofa, Sil, ela é conhecida principalmente na região de Santa Catarina, no Vale Europeu. Fique conosco e conheça um pouquinho mais dessa receita e se delicie com esse sabor. Então, galera, vocês precisam começar pelos líquidos para facilitar a mistura, ok? Vocês vão precisar então de 2 ovos, vão precisar também do leite. Pode colocar aqui para mim, Silmara, por favor. Vocês também vão precisar de 1 colher de sopa de óleo e 1 colher de sopa de margarina. A gente colocou no mesmo potinho porque os dois são praticamente a mesma consistência. Depois que todos os líquidos estiverem dentro da bacia, então vocês deem uma amassadinha na margarina, para ela facilitar aqui na hora de se misturar. Pra mistura ficar bem homogênea, né, amiga? Exatamente, Silmara, muito obrigada. Então você mexe mais um pouquinho com 1 colher, se você preferir. Então vocês vão precisar do trigo, que são 2 xícaras de trigo, tá? Essas medidas vocês podem fazer com uma xícara comum em casa ou com um medidor como a gente usou aqui na nossa receita hoje, tá? E vocês vão misturando, conforme a Silmara disse, até ficar homogêneo. Mas vocês coloquem também junto 1 xícara de açúcar. Ela já começa a ficar um pouquinho mais consistente. Só que a cuca, ela não pode ter uma massa dura demais, tá? É importante que vocês saibam que o fermento, que são 2 colheres de fermento, seja o último ingrediente a ser colocado na massa, tá, pessoal? É importante lembrar, né, amiga, do fermento químico, né? Sim, biológico. Esse fermento é o fermento biológico, Silmara, muito bem lembrado, tá? É o fermento, me confundo. é o fermento que é conhecido como fermento de pão, né, na maioria das vezes. Lembrando que a diferença entre fermento químico é aquele fermento do bolo tradicional e o fermento biológico é o fermento usado nas massas, né, nas massas como o pão, que é o mais tradicional. Então a gente vai colocar agora o fermento biológico, fermento de pão. E aí a gente vai botar a mão na massa mesmo, tá, pessoal? Agora não tem mais erro. É importante lembrar que essa receita é essencial que se coloque a mão na massa mesmo, tá, gente? É normal ela ficar molinha assim mesmo, amiga? Sim, ela fica mole porque ela não como eu disse antes, ela não deve ficar uma pasta, né? Ela tem que ser uma massa mais molinha mesmo. Essa aqui é a consistência da massa, tá? Nesse momento a gente larga a colher e vem com uma mão aqui para bater essa massa para que ela possa ficar no ponto que a gente vai contar para vocês como saber esse ponto daqui a pouquinho. Depois do intervalo. O segredo então, gente, como eu falei para vocês, é pegar a massa. Lembrando também, antes eu esqueci de falar para vocês, mas o leite ele deve ser morno, tá? Para que ajude no processo de crescimento da massa. Então vocês vão bater a massa, deixa a mão, os dedos bem molinhos e comecem a bater. Então, gente, o interessante dessa massa, como eu estava falando agora há pouco para a Silmara aqui, é que pra gente saber o ponto de parar de mexer e de bater é no momento em que ela começa a criar bolinhas de ar. Então você bate bem essa massa. Percebi que a massa ela tá um pouquinho mole demais, tá? Então a Silmara ela vai me ajudar colocando um pouquinho mais de trigo aqui pra mim. Eu vou usar a colher de sopa pra auxiliar, pra não colocar mais, tá? Isso. Vou colocar então. Então, conforme a Silmara falou, foi mais 1 colherzinha, né? Isso vai depender assim na hora que vocês estiverem fazendo, vai depender dos ingredientes que vocês utilizarem.
Eu acredito que mais meia colher aqui de sopa, Silmara, já vai ser o suficiente para essa massa, porque ela já tá começando a grudar nos cantos, ó. Quando ela pode colocar. Ó. Quando ela começar a grudar nos cantos da sua bacia, você vai perceber então que ela tá uma massa mole, porém ela já tá um pouquinho mais consistente. E aí você bate mais um pouco. Aí você para um pouquinho e observa se ela começa a crescer algumas bolinhas, estourar bolinhas aqui de ar. Nossa massa, ela já tá com algumas bolinhas. Eu vou bater um pouquinho mais, tá? Mas ela já começou a dar bolinhas, então ela já está praticamente pronta. Só vou bater mais um pouquinho para evitar de ficar alguma bolinha, já que a gente colocou um pouco mais de trigo, para que essa massa fique bem homogênea mesmo. É por isso que não tem como fazer o processo no liquidificador, né? Exatamente, Silmara, muito bem lembrado. Todo manual, é bem artesanal, processo artesanal, né? Artesanal, exatamente. Aí eu parei novamente e ele tá com as bolinhas novamente aqui. Então a gente pode parar. Lembrando que para encontrar o ponto certo dessa massa, você bate ela por alguns minutos e aí você para, verifica se ela começa a criar bolhas. Airada, é isso, Silmara? Isso mesmo. Nesse momento, então, você vai botar ela de lado, vai descansar essa massa, ela vai crescer. Você precisa que essa massa cresça, tá? Então, o ideal é que ela seja feita em dias quentes. Por exemplo, se é um ambiente que usa ar-condicionado e não pode desligar, vamos supor, né? Sim, existem Mas esses se casos. tiver um segredo, alguma coisa que pode ensinar pra Dá, gente? então, dá pra fazer assim, gente. Um segredinho que eu aprendi com a minha mãe é super especialista em fazer cucas e mãe, um beijo pra você, eu te amo, tá? E as suas cucas são as melhores. O que pode ser feito pra essa massa crescer? Então o ideal é que você aqueça o seu forno, tá? Aqueça ele no máximo e aí depois você desligue ele, pega, coloca um paninho embaixo da grade, coloca a bacia, né, dentro do forno e aí você tampa essa massa também, tá? Ou então, você também pode esquentar então uma panela de água, aí você... Vapor. Isso, o vapor. Então você coloca novamente um paninho por cima da panela para evitar o contato do plástico com o alumínio da panela, etc. Então você coloca aquele paninho em cima, coloca a bacia, tampa ela novamente e deixa ela lá. E aí você vai preparar a farofa, fazer outras coisas. E aí depois mais ou menos de 1 hora, dependendo do dia, né, se tiver nesses casos frios, você volta e prepara a massa como a gente vai ensinar daqui a pouquinho pra vocês. Então, Sil, agora que a gente deixou a nossa cuca crescer, a massa da cuca, a gente vai preparar a nossa farofa, tá? A farofa, ela é bem peculiar o gosto da pessoa, porque ela pode colocar canela, pode colocar açúcar de baunilha, coco. Então, assim, vai depender muito do seu gosto. Tem os ingredientes da farofa, que são os ingredientes essenciais, e aqueles preferenciais do seu gosto, né? Então, vamos lá. Você vai precisar para farofa, para uma forma, né? No caso, para essa receita da cuca que a gente tá passando aí. Então, 1 xícara de trigo. Legal. Tá? 1 xícara ou um pouco menos de 1 xícara de açúcar. Isso se você for colocar o açúcar de baunilha, tá? Se você não colocar o açúcar de baunilha, você pode colocar 1 xícara cheia e aí depois você vai experimentando conforme o teu gosto. Se você gosta mais docinho, não, né? Isso depende muito do gosto, né? Eu também. Então, uma formiga. Nessa parte, você não precisa necessariamente colocar primeiro o líquido. Nessa parte da farofa, o ideal é que você coloque os sequinhos primeiro, porque aí facilita depois na hora da mistura. Então, lembrando, os essenciais são o trigo, 1 xícara de trigo, 1 xícara de açúcar, ou um pouquinho menos se for com açúcar de baunilha, 1 colher de sopa de margarina e um pouco de azeite. Vamos dar uma misturada nesses 3 elementos essenciais da farofa. Aí, Silmara, você pode colocar aqui pra mim um pouco de azeite, por favor? Tudo Pode colocar despejar tudo. O ponto delas, exato, é quando ela começar a ficar
uma farofinha mesmo? Isso, virando uma farofinha, ela já tá no ponto virando certo. uma farofinha soltinha, que não fica aquela coisa assim pelota quando você aperta, né? Então esse é mais ou menos o ponto dela. O açúcar de baunilha é do gosto da pessoa, né? Quanto mais ela coloca... tudo nessa farofinha aqui é bem o gosto mesmo. A gente vai colocar nessa farofa também coco ralado, Silmar. Agora a gente também vai colocar as raspas de limão, que também é um opcional. E lembrando também que a gente precisa colocar uma pitadinha de sal, tá, pessoal? Ele também dá um diferencial nessa farofa. Não pode faltar a nossa canelinha nessa farofa. E aí você vai mexendo, você pode ver que ela já tá assim bem mais soltinha. Enquanto eu vou finalizando aqui o processo da farofa, a Silmara vai cortar pra gente a banana e a goiabada ela já está cortada, então a gente vai finalizar aqui essa parte para poder colocar a massa na forma, colocar o recheio e finalizar com a farofa. Agora a Silmara vai contar pra gente um segredinho pra banana não ficar escura depois que a cuca já está assada. Você espreme metade de um limão Tahiti por cima das bananas que você picou ali, para que a banana ela não escureça depois de um dia já na geladeira e tal, né? Para que ela não fique aquele aspecto escuro. Então, pessoal, nossa massa ela já cresceu, ela ficou em torno de 1 hora e meia crescendo. Então a gente vai tirar ela daqui de dentro com a mão mesmo, tá? Com a forma untada, né? Com a forma já untada, bem lembrado, Silmara. A gente untou aqui com óleo normal de cozinha, mas você pode utilizar também margarina, depende do que você preferir, né? Não precisa polvilhar com trigo, tá? Então é bem simples. Você colocou ela aqui, você espalha ela com as mãos mesmo. É uma massa que ela não fica muito grande na forma, ela fica assim bem rente ao fundo. E aí depois que você espalhá-la bem, você começa a colocar então os ingredientes que são aqueles recheios. Pessoal, um truque legal que eu gostaria de compartilhar com vocês a goiabada, ela é bem pegajosa, né? Então na hora de você espalhar ela, que foi um dos recheios que a gente escolheu, vocês podem dar uma molhada na mão, passar um pouquinho de água nas mãos e pegar. Vocês podem ver que eu consigo manusear bem ela não gruda na minha mão. Agora a massa ela está assim na forma, já com o recheio, com a farofa. A gente vai colocar para assar a 180 graus, né? O forno ele já está ali pré-aquecendo. A gente vai colocar para assar agora e aí depois a gente volta com o resultado. Então, galera, ficou 45 minutos no forno a nossa cuca, tá? E agora a gente vai experimentar, né, e ver como que ficou esse sabor aí, que o cheirinho já tá maravilhoso. Se vocês aí do outro lado pudessem sentir. Gente, isso aqui ficou uma delícia. Não tô conseguindo nem ter reação, já tô comendo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem, comentem aí embaixo, compartilhem com seus amigos, como eu já falei antes. E bora lá, vamos comer!